E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas, irmão, eu gostaria de dar seguimento no Apocalipse de Pedro. Porém, antes, irmãos, eu gostaria de dar um testemunho a respeito de como consegui chegar ao conhecimento da verdade, pois estava indo para os templos de pedra, esses templos pagãos, onde se adora o Jesus morto. E quando nasci, a minha mãe já estava em um desses templos. Então ela já era uma prisioneira do sistema religioso. E como eu nasci e cresci ali, é mais difícil. Porque quando se te pega livre e te leva para uma prisão, então você sabe que está preso. Porém, se você nasce numa prisão, é difícil de você entender que aquilo ali é uma prisão. Visto que todo mundo diz, não, é a casa do nosso pai. Então, se a minha mãe e meu pai disse isso, então eu tinha que crer que realmente era. Porém, eu via a grande divergência entre um e outro. Porque os da congregação diz que é lá. Ali é o caminho da salvação. Os assembleanos diz o mesmo da sua. O judaísmo diz o mesmo do judaísmo. E o adventismo e testemunhas de Jeová. E eu me vi perdido no meio dessa bagunça. Eu estava como um cego no meio de um tiroteio. Não tinha para onde correr. Então, eu propus no meu coração que eu faria uma oração a nosso Pai. E fui para um lugar como esse que eu estou agora. Gosto muito de ficar em meio à natureza. E fiz uma oração a nosso Pai. Porque destas igrejas eu até saí. Fiquei pelo mundão por um certo tempo. Então vi que no mundo também estava tudo errado. Como no meio dos crentes. Porém, no mundo é normal, porque se não conhece a palavra, então eles têm que fazer o que eles sabem fazer. Pecar, prostituir, beber, fumar e todas as coisas que o mundo oferece para a carne. Então, na minha oração, eu roguei ao nosso Pai que realmente eu tinha em meu coração o desejo de servi-lo com sinceridade. Porém, no meio dessa confusão, não tinha como separar a verdade da mentira, nem o que é certo do que é errado, nem a luz das trevas. E eu pedi a ele que, se realmente ele me quisesse como um servo dele, que ele me revelasse, então, as verdades que nos foram ocultadas. E foi logo eu recebi uma resposta. Ele falou, pode perguntar coisas ocultas e eu vos revelarei. Porém, examina as escrituras. E quando ele disse examina as escrituras, a única que eu tinha era a Bíblia. Mas então comecei a examinar e ver dentro das Sagradas Escrituras as contradições que tem.
entre um e outro evangelho, e até mesmo no Velho Testamento, muita contradição. E a maior delas, de todas, é que eles ensinam que o nosso Salvador é o filho do Deus Pai do Velho Testamento, porém, um filho totalmente contrário, né? De amor, e veio trazer para todos a salvação, ao contrário do Deus do Velho Testamento, que só propôs ajudar e abençoar o povo hebreu. Aí eu já fiquei pensando, como pode, né? Como diz lá, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Aí eu ficava por entender essas coisas. Sendo que o nosso Salvador veio diferentemente do Deus do Velho Testamento. Então, eu precisava saber onde é que estavam essas palavras. E até esse tempo, irmão, eu não tinha acesso à internet, porque eu moro aqui num lugar, um pequeno interior. Mas assim que um rapaz teve a ideia de montar aqui uma rede de internet, colocou por aí umas antenas, a primeira coisa que eu fiz foi ir até a cidade de Goiânia, comprei um computador e comecei a buscar. E aí, lendo não só a Bíblia, como li bastante, mas comecei a buscar aquilo que faltava para complementar o entendimento. Porque pode alguém, esses crentes mesmo, por exemplo, todos eles, Deus me revelar, já foi tudo revelado. Não tem nada para ser revelado mais. Está tudo escrito. É só você buscar, procurar, você vai achar. Procura, acha. Procurais e achareis, né? Batei, a porta abri. Então bati na porta e ele me abriu para chegar ao entendimento que hoje eu tenho, baseado no que foi escrito. Não só na Bíblia, como eles ensinam que nós não podíamos ler outros livros. Você não pode ler, você não pode isso, você não pode aquilo, porque se você ler, você fica louco e não sei o quê. Eu falei, né? Bom, certo, estão escondendo alguma coisa e não querem que eu saiba. Porém, eu quero saber. Se eu vou ficar louco, eu não sei, mas que eu quero saber, eu sei. Então, através disso, hoje, eu tenho esse conhecimento, porque não tive medo de buscar. Ainda que com tanta ameaça, e até o dia de hoje, não, irmão, precisa tratar, irmão está embriagado com as coisas que você leu. Eu falei, olha, irmão, se isso realmente é uma embriaguez, eu quero morrer com essa embriaguez. Mas aquela embriaguez que vocês se embriagam dentro dos templos pagãos religiosos do sistema, aquela eu nunca mais quero colocar na minha boca. Porque é sangue de um corpo morto, a Santa Ceia. Então, irmãos, tudo isso, dogmas para prender as pessoas dentro dos templos religiosos. E nesses evangelhos que nós estamos lendo agora, os apócrifos da Bíblia, eu comecei pelo de Yahudá, Judas, que tem muita revelação naquele evangelho.
em que o nosso Salvador, ele próprio falou para Judas que Judas é quem sacrificaria o homem que me reveste. Ele falou para Judas: Judas, tu sacrificarás o homem que me reveste. Quer dizer, a minha imagem, a minha semelhança de homem, você vai sacrificar. Então, Judas não compreendeu bem como era isso, mas se dispôs, porque Judas viu uma casa muito bonita, com um teto verde, porém ele queria entrar e estar no meio daquele povo. Ó, você pode, porém será difícil para você. Estou só dando uma pincelada aqui, mas quem não viu o primeiro vídeo, volta lá, irmãos. É preciso que você junte o que tem em Judas, depois você junta o que está no Evangelho de Pedro, e agora nós estamos no Apocalipse de Pedro. E creio, depois desse, vamos para o Apocalipse de Tomé. Então, juntando aqui e ali as peças, nós conseguimos compreender. Então, ali, eu compreendi muito claramente que Judas sacrificaria aquela aparência que o nosso Salvador tinha, visto que, sendo ele um espírito vivificante, de quem emanou todas as coisas, tudo foi criado por ele, de modo que ninguém pode matar o Criador da vida. Inclusive, eles colocaram lá: Deus meu, por que me desamparaste? O filho disse: o pai está no filho, o filho está no pai. Logo, essa conversa é fiada. Mas vimos isso no Evangelho de Pedro, as palavras que foram ditas na cruz. E o que foi dito lá? Ele disse assim: minha força, por que me desamparaste? Este que estava crucificado sobre o madeiro é o mesmo que se denominou o único Deus, o Deus do Velho Testamento. E quando ele fez isso, ele pecou contra a totalidade. E ele é o demiurgo, ele é o criador da matéria, criador dos nossos corpos. E ele, através de seus anjos, passou a lei a Moisés. Porém, nem ele cumpriu a lei que ele tinha determinado. E nós vemos lá quantas desavenças foi feito através da lei. Não que a lei seja má, mas que os homens, a lei sendo espiritual e os homens carnais, não compreenderam o profundo do que estava sendo dito ali. E pecaram. Então a lei veio de modo para que o homem conhecesse o pecado e fosse morto. A missão do nosso Salvador seria de vir pregar a lei e os profetas no madeiro. Logo, ele não teria que morrer. Mas, como ele veio desfazendo as obras do Deus do Velho Testamento, os judeus se iraram contra ele. Porque ele falava para ele: o vosso pai é o diabo. Então eles ficaram irados. E aonde
o diabo fez que um nascesse cego, o outro mudo, o outro estava endemoniado. Então, o nosso Salvador veio juntamente com os seus discípulos, a quem ele chamou depois, para fazer esta obra, levar a boa notícia. Então, o que era aleijado, ele curava, ressuscitou mortos e fez muita desordem no reino do Deus desse século. E ele ficou muito contrariado com isso, e então ele planejou matar o filho do nosso Pai, o Pai de toda a paternidade. Então ele propor isso no coração. E como já foi falado num vídeo anterior, quando alguém propõe no coração fazer uma coisa, aquilo já está feito. Ele pode não ter feito na obra, mas no coração deles eles tinham feito isso, eles iam matá-lo. E a Bíblia fica muito claro também que ele foi crucificado antes da fundação desse mundo, quando o Pai, na sua presciência, ele o enviou a essa baixa terra para entrar no mundo da morte, para trazer vida e salvação. Então, realmente, ele não teria que morrer, mas deveria passar a mensagem da cruz para que todos que crescem fossem salvos. Porém, ele seria crucificado na aparência, a semelhança dele. E o que aconteceu então, irmãos? Quando Judas ouviu essas palavras, ele aceitou que ele iria cumprir a parte dele de fazer a vontade do nosso Salvador, que era sacrificar aquela aparência que o revestia, o homem que me reveste. E quando Judas propôs aquela traição no seu coração e recebeu as moedas, conforme diz a Bíblia, ele prometeu entregá-lo e traí-lo com um beijo. Visto que já foi dito, irmãos, que ele, ora, aparecia como uma criança, outra hora ele aparecia como um homem, para ensiná-los. Nós sabemos, porque nós somos mestres nisso, vivemos na matéria. Essa matéria não pode ser transformada. A não ser quando eu estou com o cabelo branco, eu meto uma tinta e fica preto. Eu estou hoje aqui de bigode e barba, então eu tiro. Eu posso dar uma maquiada na cor, porém, ora parecer como um menino, ora parecer como um impossível. Impossível. Então ele, sendo um espírito, que é o contrário desses que estão no mundo abaixo, os anjos, os que aqui tem, eles são almas, igual nós, porém sem o espírito. E o Salvador veio para nos trazer o espírito, para que nós tenhamos a salvação, todos quantos receberem o espírito dele. Então, bem naquela hora, irmãos, em que ele foi para entregar o nosso Salvador na mão daqueles doutores da lei, juntamente com os soldados romanos,
Judas se aproximou dele porque esse era o combinado. Aquele a quem o beijar é esse, prendei-o. E ali, de certa forma, irmãos, quando ele fez aquilo, a semelhança do nosso Salvador passou para Judas. E ali, o nosso Salvador se ocultou, porque ele fazia isso. Eles tentavam matá-lo há muito tempo e não conseguia. Por isso eles precisavam de que alguém mostrasse qual que era ele. Ora ele estava ruivo, ora ele estava de outra cor, então era difícil de identificá-lo. Porém, sendo Judas um discípulo, ainda que Judas não foi chamado por nosso Salvador, ele chamou a alguns e chamando aqueles que ele escolhera para ser o seu discípulo, Judas se pôs no meio deles e se ofereceu a ir com eles. Veja, irmãos, porém, o nosso Salvador já conhecia todas as coisas. E, no entanto, ele falou: eu escolhi a vós, e estava ali os 12, e ele disse: um de vós é um demônio, Judas, porque ele iria sacrificar aquele que me veste, como diz o Salvador, né? Então, nesta hora, irmãos, ali no Getsemane, ali no Monte das Oliveiras, ele passou aquela fisionomia que ele tinha para Judas e ele ficou oculto. E os homens o prenderam, pegaram Judas. E Judas se debatia pelo caminho, falou: não, vocês não estão compreendendo, eu sou aquele que recebeu as 30 moedas para entregar a ele e coisa e tal, e ele fez isso comigo aqui, ele pôs, sei lá, eu não sei o que está acontecendo, mas vocês estão pegando um homem errado, vocês vão matar um homem justo. Porque, de fato, naquela hora, eles queriam matar, era o Salvador, então eles iam matar um que não era o Salvador. A injustiça estava aí também, porque são cegos, surdos, e alguns deles mudos eu acho que eles não são, não, porque eles falam muita mentira. Então, eles pegaram ali Judas e levaram para o julgamento e o crucificaram. No entanto, mostra que não era o nosso Salvador, porque nós vimos nos vídeos anterior, quando Pedro, no evangelho dele, ele diz que realmente como aconteceu, desceram 2 anjos do céu e pegou aquele corpo que estava ali no sepulcro e o carregaram para cima. E quando a voz perguntou para se tinha sido pregado o evangelho, quem respondeu não foi aquele morto. Quem respondeu foi a cruz de luz. O evangelho da cruz. Por isso diz o evangelho da cruz. Então a cruz respondeu: sim, cumpri a parte que foi dada, né? A cruz respondeu. Então vejamos, irmão, que realmente ele não ressuscitou. Porque não era o doador da vida, a fonte da vida, quem foi pregado no madeiro. Aquele Judas Iscariotes, se nós formos procurar a respeito dele nas histórias, vamos descobrir que ele era parte daqueles homens do templo.
E ele era muito sábio, muito instruído por eles, é claro. Porém, veio o nosso Salvador, que é mais sábio que todos, ele é a fonte de toda a sabedoria. Então, Judas foi crucificado no lugar do nosso Salvador. Que fique isso muito bem claro, irmãos. E a igreja, os ortodoxos, viram depois o tamanho do engano que eles sofreram, porque quando o diabo entrou em Judas, que é o Deus deste mundo, ele foi pregado junto com ele no madeiro. E por isso ele exclamou: minha força, por que me desamparaste? Porque ele cuidava que ele era Deus. Porém, ele não era um mero anjo. E foi pregado juntamente com o primogênito dele, que era Judas, que tinha nascido na carne para que ele habitasse e fizesse as suas obras, as quais o nosso Salvador veio diretamente do Pai e completou a obra que o Pai de toda a totalidade ia fazer e fez, pregando o cativo no cativeiro, levando ele cativo, né? E pregando ele juntamente com a sua lei no duro madeiro da cruz. É uma grande revelação, é um grande mistério, você pode não compreender, porém, deve buscar para que você compreenda, se é que o Espírito do nosso Pai habita em vós. Então, irmãos, para você compreender realmente, é importante que siga assistindo estes vídeos. E não faça um julgamento antes, né? Porque nós temos esse péssimo hábito de julgar as pessoas só pelo nós olhar. Não gosto desse sujeito, não gosto. Porém, podemos perder muito com isso. Ouve então. Se até o final disso você não tiver aprendido nada, então você pode descartar o que foi falado aqui e seguir com a sua vida do jeito que você compreende que é a verdade. Porém, quero deixar bem claro para os irmãos, muitos desses textos que eu estou lendo aqui hoje, desses evangelhos e apocalipse, a princípio tinha eles no meio de todos os irmãos. E até os ortodoxos aceitaram alguns deles. Porém, com o tempo, eles viram que eles não serviriam aos propósitos dele. Fazer o comércio e levar as almas ao engano. Vender as almas ao diabo. Então, eles cuidaram em tirar esses escritos. Porém, hoje, irmão, hoje todos nós temos agora a condição, por um pouco de tempo, de examinar esses escritos. Não sabemos até quando. Mas você fica aí defendendo a sua Bíblia, né? Como Bíblia Sagrada. Pois eu quero te dizer que a maior autoridade eclesiástica, que é o Papa, ele já falou que vai desfazer desta Bíblia, porque já escreveram outra Bíblia, que de agora para frente não vai ser mais baseado nos escritos antigos, não. Vamos criar uma coisa nova. Veja que
a geração que vem pela frente não terá essa oportunidade que você tem hoje. Por isso, valorize, valorize. Saiba que o dia de hoje é um presente na sua vida. Não viva no passado, não viva no futuro, viva no presente, porque é um presente do Pai para a sua alma. Irmãos, então agora vamos dar seguimento a mais uma parte do Apocalipse de Pedro. O próximo título agora, irmãos, fala sobre falsos ensinamentos e falsa irmandade. Já deu 30 minutos?